Oi, hoje é dia de mais um bate-papo sobre literatura e coisas afins, se essa coisa de a gente ler é gostoso ou não é lá muito interessante. E também a gente vai falar um pouquinho sobre Ressurreição de Machado de Assis. Bom, se vocês não sabem, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo com essa mocinha aqui do lado, que é a minha mãe, né? A dona Maria, né? Maria, confere, é Maria mesmo. Então, a gente já fez um outro vídeo, vou deixar aqui em cima o link para você poder dar uma olhada. E lá a gente falou bastante sobre um livro bem fininho, que é esse daqui, Os Miseráveis, com as suas 1500 páginas. A gente falou bastante, quer dizer, a gente não falou bastante, falou assim em geral sobre um pouco da história, né? E também falamos bastante sobre esse negócio de ler, né? Porque justamente, né, faz um tampão que você não lia e começou a ler por causa desse desafio de enfrentar essas 1000 e tantas páginas, né? Foi um desafio e tanto, né? Que você conseguiu cumprir. Cumpri. Vocês vão poder perceber vendo lá o outro vídeo que eu achava que ela não ia conseguir, mas ela acabou conseguindo. Enfim, tem bastante coisa lá no outro vídeo. E esse vídeo aqui então é uma espécie de continuação, porque depois que ela terminou de ler Os Miseráveis, aí eu falei, por que você não começa então? Por que não, né? Por que você não começa a ler então os livros do Machado de Assis? Machado de Assis publicou 9 livros na sua vida literária. Então eu falei para ela, começa a ler desde o primeiro livro e vai avançando, passando pela fase romântica e depois indo para a fase realista, né? Eu fiz a leitura lá no ano passado, em 2018, meio que intercalando, um livro da romântica e um livro da realista. E eu acho que não foi uma boa experiência eu ter ficado pulando de lá para cá. Eu acho mais interessante você começar ler seguido, né? Os livros pelo princípio seguidos, e né? percebendo como ele vai evoluindo um pouquinho, né? Então, a proposta inicial foi ler Ressurreição, que é um livro pequenininho, né? Acho que é 120 e poucas páginas. Deixa eu ver se eu acho aqui o finalzinho. 120 e poucas páginas. Dá para ler rapidinho. Você leu em 3 semanas? Você teve um tempo no meio aí que você teve que parar a leitura? Né? Teve que parar para ir acudir os irmãos, né? Coisas de família, né? Coisas de família. Mas o que importa é que você acabou vendo um tipo diferente de história, né? Como é que foi a experiência de sair da maneira do Victor Hugo escrever a sua história para o jeitão do Machado de Assis? O que você achou de mais estranho, assim, logo de cara? A princípio eu não estranhei muito não, porque nós tínhamos comentado, não combinado, comentado, que ele seguiu muito o Machado, seguiu Foi uma fonte de inspiração, Machado. O Victor Hugo, né? Então, mas eu ainda achei mesmo assim o Machado mais difícil ainda consegui achar mais difícil. Talvez porque sejam livros diferentes, não é um livro só. Que um livro só, que nem do Victor Hugo, você vai em frente, vai indo, e você se acaba acostumando com tudo que dele, né? E o Machado não, vai mudando as histórias, né? Vai mudando a história, agora foi Ressurreição, eu já estou na Mão e a Luva, né? Já estou na Mão e a Luva. Hoje já começou outro? Já comecei a Mão e a Luva, já está bem adiantado, né? E então fica diferente, pode ser que a gente até se perca o nome das personagens, né? Aí a gente fica se perdendo. Mas isso é porque você vai ver 9 livros diferentes. Aliás, se a gente juntar todos os 9 livros do Machado de Assis, talvez não tenha a extensão de um só do Victor Hugo, que foi Os Miseráveis, né? A gente quase consegue colocar todos os livros do Machado de Assis dentro desse volume grandão. Mas o que eu tinha perguntado é que é o jeitão que o Victor Hugo escrevia. Eu sempre comentei lá no outro vídeo, né? Ele escrevia de uma maneira bem fácil para todo mundo entender, né? Tanto que ele vendeu bastante. Os Miseráveis foi um livro que foi sucesso imediato, todo mundo comprava. E é aquela coisa, quando um livro faz sucesso, quer dizer que, vamos colocar assim, entre aspas, o povão tá lendo, né? Ou seja, tá de fácil leitura, não é uma literatura elitista que só, quem sabe, aqueles rococós vai querer ler, né? Porque o pobre lá que não entende muito vai ler, não, coisa enrolada, não vou ler não, né? Ou seja, desiste logo de cara, né? Desiste logo de cara. Ou seja, Os Miseráveis foi uma literatura super fácil mesmo. Já o Machadão, eu acho que ele não tinha essa intenção de ser popular. Ele quis fazer um livro interessante e por isso que o linguajar dele é diferente. Você comentou que você enroscou em algumas palavras, né? Enrosquei. Tem umas palavras bem difíceis. Mas conforme você vai lendo o texto, você percebe, não precisa ir atrás do dicionário para saber o que é o significado da palavra. Mas também depois a gente não lembra, né? O que realmente... Quando você enrosca com uma palavra estranha, você para pensar
naquela frase que ele está dizendo, ou você fala, passa batido, não entendi, eu vou embora? Não, eu penso no que ele quer Tenta dizer. entender qual é o significado daquela palavra. Eu volto atrás um pouquinho, volto atrás, leio novamente, né? E tento compreender. Aí dou sentido àquela palavra. Pode até não estar certa, né? Porque eu não fui no dicionário ver. Porque muita gente fica com o dicionário do lado, né? Na mão. E eu não gosto de estar abrindo, pegando ele e voltando, e lá vendo, eu não gosto. Eu gosto de tentar entender a palavra, né? Certo. De ir em frente com a leitura, né? Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre Ressurreição, que é a história de Félix e de Lívia. E de Lívia. O que você achou desses dois personagens principais? Eu gostei da história, mas sempre tem, porque eu achei que ele não era que era bobo, né? Eu achava ele muito machão, não sei. O Félix era um sacana, na minha opinião. Eu vou dizer um sacana. Cara de pau, um cretino. E se ofende por qualquer coisa, né? Tão pouco já se ofende. Era uma pessoa instruída, o Félix, né? É um doutor, né? Um doutor. É um doutor. Ele é um doutor, mas não deixa de ter esse lado, é bem humano, né? Desse lado de se ofender por pouca coisa, né? Ou melhor, nem ir atrás ainda do que não sabia o que era. Mas daí é um contexto das histórias românticas, né? Se você vai atrás, se o mocinho ou a mocinha vai atrás da verdade, não tem conflito, né? Não tem história, né? Não tem, era isso, eu me enganei? Meu amor, vamos ficar juntos de novo. Não tem história, né? Se não tem um quiprocó para atrapalhar, não tem história romântica, né? Verdade. Mas falando em história romântica, lá Os Miseráveis, a gente tinha um pouquinho de história romântica lá, principalmente com a Cosette e o Marius, né? E o Marius, Mas era aquela coisa melada, água com açúcar, que eu ficava super enjoado, né? Esse não. Esse não, é mais levinho, casal, né? Em comparação, aí não é tão água com açúcar, não. Não é, né? Mesmo porque eles são mais adultos, né? São adultos, é verdade. Os outros lá saíram dois jovens, né? Jovens, 16 anos, né? Acho que uma coisa assim. São né? novinhos. E aqui o Félix e a Lívia são mais velhos. A Lívia, inclusive, é viúva, né? Isso. Já vem de outro casamento. Já uma mulher mais madura. Mais madura. Né? E ele já é um doutor, né? Já estudou, já tem mais uma coisa de Só que ele é o bom né? vivan que fica trocando de mulher a cada 6 meses, né? É verdade, cada 6 meses. Por isso que ele é o cretino, que eu falei, né? É. Ele fica passando de lá e cá, e quando percebeu a Lívia, falou, essa aí até que dá pra ficar mais um pouquinho, né? É bonita, né? É bonita também, né? Bonita, acho que todas aquelas que ele ficava era bonita, era bonita. Mas ele gostou do jeitão dela, né? E uma coisa que eu achava curioso, né? Sempre quando eu comecei a ler também as histórias do Machado, o Ressurreição eu nunca tinha lido. Eu já tinha lido outros livros do Machado, claro, principalmente Dom Casmurro, Memórias Póstumas para as Cubas, lido mais uma vez. Ressurreição eu nunca tinha lido, e essa vez que eu li lá no ano passado, eu estranhei um pouquinho o jeitão também da história, né? A forma de escrever, não é? Que a forma de escrever dele é bem diferente ali. Aquela questão de cartinhas para lá, cartinhas para cá, né? Com tão espaço tão pequeno, né? Era a mesma rua e mandava-se uma carta. É que antigamente não tinha WhatsApp, né? Então a gente precisava mandar cartinha, né? Aliás, as cartas não iam pelo correio. Era o criado da casa, o escravo, né? Na época também, né? Que ia até a casa da pessoa que tinha que receber a correspondência e ficava de prontidão lá pela resposta, né? Ficava plantado lá, às vezes por horas, esperando uma resposta, né? Mas também tradicionalmente já se falava às vezes, né? Não vou dar resposta, pode ir embora, né? Então é uma coisa, como o pessoal se comunicava antigamente. Aliás, a gente estava até falando uma coisa que você percebeu, que o pessoal fica pulando muito de casa em casa, né? Que as coisas de receber numa família a outra, né? Eles ficavam, notou os essa coisa amigos eram de ir na casa, pernotar lá, né? Dormir. E no outro dia ficava pro almoço, ou chegava de manhã cedo pro café, né? É bem assim, é bem tipo interior, né? Interior faz essas coisas, né? Quem mora no interior é acostumado com essas coisas, né? A gente precisa levar em consideração que todos os personagens do Machado de Assis sempre são ricos. Não há pobres nas histórias do Machado de Assis. Aí dá para receber qualquer hora, né? Dá para receber qualquer hora, com requinte, né? Com requinte, ainda a mesa tá posta, sempre coisas tem mesa gostosas, né? Tudo ali, né? Eles gostam bastante dos sarais, né? E os sarais, Os saraus, não sei lá, como é que fala, o plural, sarau. Sarau, né? Agora, sarais... Pula essa parte, enfim, um sarau para cá, sarau para lá. Mas isso é uma coisa bastante comum nas histórias do Machado de Assis. Nos próximos livros você vai ver isso à torta e à direita, sempre tem isso, né? Se bem que eu gosto, né? Eu acho legal o sarau, acho muito legal esse tipo de... Pode ser antigo, mas no dia de hoje se usasse bastante isso para ficar comentando sobre a literatura, declamando o verso, seria legal.
Mas o legal da parte do sarau aqui na história de ressurreição é que o Félix era a pessoa convidada meio que para animar o sarau, né? É isso, Porque ele era animado. é uma pessoa que a mulherada ficava ouriçada por ele, né? Porque era um homem bonito, né? Era um homem bonito. E ao contrário, os homens ficavam também animados quando aparecia a Lívia. É, a Lívia. Eles eram os dois pontas de atrativo pro sarau, né? Todo o sarau tinha que ter os dois, né? Até que o dia um olhou pro outro e... Aí o pessoal começou a ficar enciumado, né? Ficou assim. Teve os rapazes que olhavam, né? Não sei, eu vou dizer quem, né? Mas aí então aparece até outra figura que é a mocinha, outra mocinha da história, para formar um triângulo amoroso, né? Qual é o nome dela que eu esqueci? Você lembra? Tá na tua colinha aí? É a Cecília? Não, a Cecília foi a primeira que ela passou. Não, a Cecília não, é a Raquel, né? A Raquel? Acho que é, né? Acho que é a Raquel. Vou olhar a Dá uma olhada na sua colinha, porque eu fui procurar minha colinha digital e eu não achei no meu computador. Eu acho que eu apaguei minha colinha, mas enfim. As únicas é a Raquel, né? Acho que é a Raquel. Né? Se não for, a Cecília é a moça do começo do teatro, sim, foi a primeira que passou... Isso, que ela apareceu lá, né? Foi a primeira que ele dispensou logo no começo da história. Mas quem gostava dela não era o Félix, era o... Sim, era o amigo dele. É um amigo dele, né? Mas a Cecília passou pelo Félix, né? Ele dispensou, assim, passou a bola pro amigo, passou né? a bola pro amigo. Então uma mulher bonita aqui, fica com ela, né? Ele gostou, né? Foi Moreira, não? Moreirinha? Acho que é a Moreirinha, né? Moreirinha, acabou ficando, né? Então vai começar a atrapalhar com os personagens aqui, né? Aí depois teve aquele que procó, a mocinha, a Raquel, começou a ficar interessada nele, né? Isso lá pro meio da história, mas depois pra frente a gente pode contar, porque senão vira spoiler, né? Ela ficou doente, né? Ficou doente, né? Isso aí pode falar, né? Pode falar. Porque eu não vou falar tudo, né? Ela ficou doente e logo de cara o leitor já mata porque ela fica doente, né? Paixão. Ela já falou isso, se pode falar, você falou. Óbvio, né? Tem que ter. Não, uma coisa básica das histórias românticas é que também tem que ter um triângulo amoroso, né? Tem que ter alguém para atrapalhar o casalzinho da vez, né? E ela é novinha, né? Ela não Raquel era novinha. Mas naquela época era normal casar novinha, né? Era. Vem casar tudo novinha. Tanto os rapazes acho que depois dos 16 anos já atrapalhava, já começava a ficar pra titia. 20 anos já não casava mais, né? Como fala, né? Tinha que agilizar logo. Mas de qualquer forma você gostou da experiência então de ler Ressurreição? Não gostei. É muito gostoso ler Machado. Assim. Depois que você se acostumou, né? Com o estilo dele. Você acostuma, os primeiros dias fica assim, por causa do linguajar deles, né? Fala linguajar, né? Da escrita, né? É um linguajar, depois se escreve, né? É meio complicadinho, assim, mas você vai, com o tempo, você vai lendo todo dia, você vai pegando a forma dele. Aí depois você já nem percebe mais que tá ali uma escrita diferente, né? Você já vai entendendo, né? Torna-se mais fácil, né? Mais, assim, até mais gostoso de ler, né? Quando você começa a compreender, né? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que enquanto você estava fazendo a leitura, às vezes você estranhava alguma coisa de palavra, você fez anotação. Se bem que eu percebi você fazendo isso com o segundo livro, com A Mão e a Luva, né? No primeiro você acabou não fazendo, acho, né? Não, foi no, acho que no... Foi Na Mão e a Luva. Colocar não, pegar uma palavra que você não conhecia para depois ler, o que você falou. Você encarava uma palavra difícil ali no meio do texto, você não parava, tentava achar o significado. Você tentava pela conexão das ideias, você entendeu o que era aquilo. Mas você não parava, ia pegar o dicionário. Não, isso eu não fazia. Então, mas agora no segundo livro você começou a anotar as palavras diferentes. Anotei algumas, mas também não fui buscar ainda não. Tá lá. Eu estou chamando a atenção disso porque eu, quando eu fiz a leitura do primeiro livro do Machado, Ressurreição, eu colocava aquelas notinhas de anotações daquela filipeta plástica, né? E eu coloquei isso em vários momentos, né? Ou seja, por frases que chamam atenção, ou por um comportamento do personagem, várias coisas que eu acabo anotando, né? Eu fiz sei lá, umas 20 marcações que eu tenho aqui, né? Depois eu tive que parar porque se eu fizesse isso no livro inteiro, ele não ia mais entrar aqui dentro da caixa, né? Porque é um box. Estojo, né? E aí já aproveita pra gente fazer o nosso jabazinho, né? Qual é o jabá? Agora você sabe fazer o jabá? Ainda não sei não, posso... ainda não sei direito. Sempre que a gente faz essas leituras comentadas dos livros clássicos, como foi do Os Miseráveis, e agora também dos livros do Machado de Assis, a gente sempre recomenda. Se você quer acompanhar com a gente esse desafio,
eu deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir justamente os livros, como esse box aqui do Machadão em 3 volumes com todos os livros que ele publicou, os romances e mais alguns contos selecionados, como também o link para você adquirir aqui Os Miseráveis. Aqui no meio fica melhor de mostrar, né? Esse belo calhamaço aqui. Sempre lembrando, se você compra o livro através desse link, você ajuda o canal, porque eu ganho aquele comissãozinha de vendedor. E esse foi o jabá meio enroscado, mas foi ele. Foi mais enroscado, né? Foi. Esse daí, o Machado de Assis é muito legal, pode comprar, que é muito legal mesmo de ler. Você se envolve bastante com a história, uma coisa que te dá prazer. O Victor Hugo também deu prazer, mas os desafios estão começando agora. Acho que todos os meus desafios eu vou gostar, né? Porque eu gosto de desafio. Mas uma grande diferença, que é o que você comentou um pouquinho lá no comecinho do vídeo que você estranhou, é que justamente os Miseráveis a gente ficou uns 3 meses lendo. Né? É um livro grande. Eram poucos personagens, não eram muitos. Mas você começou a se afeiçoar mais com ele porque você ficou mais tempo com eles. Já o livro aqui do Machado de Assis, Ressurreição, mesmo que tinham bastante personagem, você ficou pouco tempo com eles. Isso. O manuseio é pouco com ele, né? Você não se afeiçoou muito com esses personagens. Acabou a história. Vai começar outra. Você já está no segundo livro, né? Por isso que eu digo, né? Que você vai gastar para ler os 9 romances do Machado de Assis, praticamente vai ser o mesmo tempo que você gastou para ler os Miseráveis. Né? São histórias bem mais curtas. São histórias mais curtas. Então essa afinidade que você tem com os personagens vai ser completamente diferente mesmo. Provavelmente durante mais anos você vai se lembrar do Jean Valjean, da Cosette, da Fantine, Marius, do que essas histórias aqui do Machado de Assis. Eu mesmo, que eu li lá em 2018 essas histórias do Machado de Assis, eu não lembro. Quando ela está fazendo a leitura agora, e a gente revê os vídeos de leitura comentada, que aliás eu ainda não fiz o jabá disso também, né? Todos os livros do Machado de Assis, eu fiz uma leitura comentada com 3 ou 4 vídeos. Vou deixar aqui o link do primeiro, justamente do Ressurreição, o primeiro vídeo que eu fiz lá no ano passado. Ou seja, esqueci o que eu ia falar agora. Mas é o que a gente se afeiçoa, sim, lembrei. É que justamente eu li lá no ano passado, fui fazer o jabá e saiu a linha de pensamento, né? Eu li no ano passado e essas histórias do Machado de Assis, quando ela tá lendo e eu revejo o meu vídeo, eu falo, não lembro direito mais das histórias, só algumas coisinhas aqui e ali, embora eu tenha lembrado bastante depois, né? Eu tinha esquecido completamente quem era o Félix, quem era a Lívia. Aí depois de uma coisinha que você falou, uma ou outra, comecei a lembrar, ele é um médico meio sacana, ela é a viúva, aí lembrei da outra mocinha, eu não lembrava o nome dela, a Raquel, né? E essas coisas eu comecei a lembrar. Ou seja, realmente, o Jean Valjean, para mim também, vai marcar muito mais durante mais anos. Né? Se bem que a gente acabou de ler agora e nesse ano, né? Talvez do ano que vem eu já comece a esquecer de alguns detalhes do Jean Valjean, as histórias do Miserável. Mas, sim, a gente esquece um pouco, a gente tem menos afinidade porque a história é mais curta, a gente fica menos tempo com esses personagens, se afeiçoa menos e a gente tende a esquecer mais rápido. Você já está esquecendo de Ressurreição, então, já lendo A Mão e a Luva. Porque agora eu estou focada na Mão e a Luva, tanto que você teve que fazer a colinha dela, ela teve que fazer uma colinha aqui dos nomes dos personagens para poder lembrar, porque ela já estava esquecendo. Mas isso é normal, né? Isso é normal. Quando você citou alguma coisa, eu lembrei do Félix, assim, e eu lembro mais o que ele fazia, né? Esqueci o nome, mas eu lembrava do que ele fazia. E a menina também, a Raquel, eu esqueci o nome, mas eu lembrava o personagem dela, eu lembrava o que ela fazia, o personagem. Mas os detalhes a gente vai acabar esquecendo de qualquer jeito. Mas depois pode Só uma coisa que marcou né? para você ou marcou para mim, isso a gente vai acabar lembrando. Ou não. Não, né? Pode ser que tem coisas... Porque na verdade o Ressurreição é um livro bem tranquilo do Machado, não tem nada complicado, né? A proposta dele, realmente, ele não quis fazer apenas uma história romântica. Ele quis mostrar o perfil de alguns personagens. Isso que a gente encontra. A história romântica no fundo, pro Machado, não importa. Você sempre comentou isso, né? Que ele faz ele não importa, né? Não, é só um paninho de fundo. É só um paninho de fundo. Ele só quer mostrar como é que é o comportamento das pessoas perante aquelas situações românticas, mas perante a eles. Bom, é só isso então que a gente tinha para falar então do Ressurreição. Quem sabe do próximo. E também tem uma coisa, a gente está fazendo esse vídeo muito tarde. Acho que tem umas 2 semanas a mais que você terminou de ler, né? Tem mais 2 semanas. A gente devia ter feito antes então, do isso próximo. Que eu ia comentar. Vamos fazer mais recente, né? Quando terminar, assim terminar, eu
com certeza eu não vou esquecer o nome dos personagens, nem tão pouco que se então passou, no terceiro né? vídeo que a gente fizer aqui sobre isso, a gente O terceiro é a mão e a lua, né? A gente faz uma coisa melhor, com mais detalhes, talvez mais na memória. Quer dizer, você, né? Eu já vou ter esquecido mais ainda, né? Porque eu li lá no ano passado. Mas, então é isso que a gente tinha para esse terceiro vídeo. E agora só falta combinar o próximo vídeo, que a gente pode dizer que é mais ou menos daqui umas 3 semanas. Acho que dá aí, tempo né? de você terminar a leitura e a gente faz o próximo vídeo. Termina até antes, né? Mas aí fica muito junto os vídeos, dá um tempo, né? Ou então problema. esperar um pouco mais para começar a ler a história. Como elas são curtas, vai rápido, né? Não demora muito. Né? Mas foi muito bom mesmo ler o... Tá sendo bom, né? Foi o Vitor Hugo, né? Que já acabei, né? Ele está sendo muito bom ler. Eu também, o Machado de Assis também. Tá bom. Então agora só resta dizer tchau. Tchau! Colinha perto. Colinha. Vamos lá. Quer falar igual você ou para falar diferente? Boa tarde. Vou gravar o começo. Tá bom. Oi, hoje é o segundo vídeo daquele bate-papo sobre literatura e... Pô, já começa cachorro logo de cara?